Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online aqui de matemática. Vamos seguindo falando sobre expressões algébricas. É a continuação do que nós vimos na aula passada. Acabou que o vídeo da aula passada ficou muito longo, tá? E eu tive que cortar ele em duas partes. Uma vocês viram semana passada e o prosseguimento daquela aula vai vir na aula de hoje, tá ok? Então, vem comigo e vamos dar sequência nesse assunto. Então, vamos para a próxima propriedade, que ela é a distributiva. O que esse nome distributiva nos lembra? Distributiva quer dizer que está distribuindo. Então, quando um número aparece seguido de um parênteses, onde dentro do parênteses encontra uma operação algébrica, então devemos multiplicar esse número por cada elemento dentro do parênteses. Esse exemplo aqui, ó, 2, aí tem o parênteses, aí 3x mais 1, fecha parênteses. Então, do mesmo jeito que eu expliquei aqui na expressão algébrica, ó, quando eu tenho um número e uma letra, significa que tem um vezes aqui no meio, um sinal de multiplicação, né? Aqui nos parênteses acontece a mesma coisa. Se eu tenho um número seguido de parênteses, de algum termo entre parênteses, quer dizer que aqui esse número está multiplicando tudo que está aqui dentro. Só que o detalhe é o seguinte: a gente viu lá em expressões numéricas, no quinto ano, sexto ano vocês viram novamente, a gente viu que quando tem alguma conta que tem um parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, certo? Só que quando a gente chega nesse assunto aqui, a gente depara com alguma coisa que dificulta isso. Oxe, vamos resolver isso aqui. Vou resolver primeiro parênteses, 3x mais 1. O que foi que eu acabei de explicar aqui? Quando eu tenho termos algébricos diferentes, não pode somar. Repete, né? Olha, não podemos somar os termos algébricos diferentes. Então esse daqui tem x, esse daqui não tem x. Então a gente não pode somar. Então como é que eu vou resolver o parênteses se eu não posso somar? Então é exatamente por isso que entra essa propriedade distributiva. Esse 2 que multiplica tudo que está aqui dentro do parênteses, ele está multiplicando parênteses, então ele vai ter que ser distribuído. Já que eu não consigo fazer essa conta, eu vou distribuir o 2. Então eu vou multiplicar esse 2 por esse 3x e depois eu vou multiplicar esse 2 por esse 1. Vai ficar dessa forma. Multiplica 2 vezes 3x, a gente vai fazer 2 vezes 3, 6. Então vai dar 6x. Aí eu vou pegar esse sinalzinho aqui, ó, que está separando os dois números, e vou jogar ele aqui na frente também. Ó. E agora eu vou multiplicar o 2 pelo outro termo aí dentro do parênteses, que é o 1 no caso. 2 vezes 1, 2. Beleza? E aí eu tenho 6x mais 2. Novamente, como eu falei aqui na propriedade anterior, termos algébricos diferentes. Esse tem x, esse não tem nada, não soma. Isso quer dizer que acabou a conta por aí. Beleza? Novamente. Primeiro, o que faz quando tem parênteses? Resolve parênteses. Só que nesse caso, novamente, ó, termos algébricos diferentes. Um tem A, o outro tem B, né? Um tem A, outro tem B. Se são diferentes, a gente não consegue fazer essa soma, no caso, essa subtração. Então, vai ter que distribuir aqui dentro. Esse 3 não tem sinal nenhum, é vezes. Então, vou distribuir 3 vezes 2 e 3 vezes menos B. Então, vamos lá. 3 vezes 2A dá 3 vezes 2, 6, 6A, né? E aí, novamente, o que eu falei no exemplo anterior, se liga aí no sinalzinho que está ali entre os dois termos, né? Sinal de menos, você repete ele aqui, ó. E agora vai fazer o que? Multiplicar o 3 pelo outro termo do parênteses, 3 vezes B. Como eu falei, aqui na frente do B, se não aparece número nenhum, quer dizer que tem o número 1. Então, 3 vezes 1, 3, 3B. Certo? Ficou aqui, ó, uma subtração de termos algébricos diferentes. Aqui é A, aqui é B, tá?
Então quer dizer que a gente não consegue subtrair. Nota aqui, ó, esse exemplo aqui, ele é bem interessante. O que é que eu falo? Falei no primeiro exemplo, falei no segundo e agora está o terceiro aqui para a gente fazer o caso, né? Primeiro resolve parênteses. Nesse caso aqui, ó, os termos algébricos eram diferentes, então eu não conseguia somar. Nesse caso aqui, os termos algébricos são iguais, aqui tem x e aqui também é x. Então eu posso fazer um parênteses primeiro, sim, por que não? Então vai ser x mais x, 2x. Então vai ficar 3 vezes 2x. 3 vezes 2, 6x. Tá ok? Então, quando o termo algébrico aqui, dentro do parênteses, dá para somar ou subtrair, você pode fazer ele, tá? Professor, e se eu me esquecesse e fosse distribuir? Se você fosse distribuir, ia dar certo também, tá? Não ia dar errado não. Só que você ia, no caso, utilizar uma técnica para uma coisa mais simples, mas não ia dar errado não. Então a distributividade, ela serve também quando os termos algébricos dentro são iguais. Vamos para outro exemplo? Então 2 que multiplica A mais B aqui dentro do parênteses. Então vai ficar, vou pegar esse 2 e multiplicar pelo A e depois pegar esse 2 e multiplicar pelo B. Dessa maneira aqui, ó, 2 vezes A, como a gente já viu, antes de uma letra, quando não tem número nenhum na frente, tem o 1. Então 2 vezes 1, 2. Então 2A. Repete aquele sinalzinho lá, mais, né? E 2 vezes B agora. Como a gente já viu, antes do B tem o número 1. Então 2 vezes 1, 2, 2B. Então ficou assim nossa conta. Certo? Já deu para entender? Espero que vocês tenham entendido, né? Então eu estou à disposição para, se tiver alguma dúvida, tirar de vocês, tá certo? Vou colocar agora aqui, com certeza vocês já viram no link aqui na descrição do vídeo e também lá no nosso aplicativo de mensagem no celular, né? Vocês já viram a atividade. Eu fico por aqui, deixo esse vídeo aqui para vocês, espero que todos tenham entendido tudo. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.